E aí pessoal, vamos conversar hoje sobre esse livro aqui, logo depois da nossa abertura. Gente, eu literalmente acabei de ler esse livro aqui, fazem poucos minutos que eu terminei a leitura e eu tive que vir aqui gravar para vocês. Agora, são pouco mais de 11 horas da noite e eu acabei a leitura há poucos minutos e não consegui. Eu tive que vir aqui falar desse livro para vocês, porque foi um livro que me deixou muito empolgado. E o livro em questão é esse daqui, O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril, escrito pela Maria Carmen Pereira. Esse livro eu recebi de parceria diretamente com a autora que entrou em contato comigo e ela me enviou o livro. Para quem não sabe, eu resenhei um outro livro dela que faz parte dessa mesma série, O Sol Negro. Calma, não sai correndo não. Ela tem uma série, são 3 livros, com o nome de O Sol Negro. O primeiro livro eu resenhei aqui no canal, vou deixar a resenha para vocês aqui pela tela. Então vão lá e confiram. E esse aqui é o segundo livro da série. Mas tem uma coisa muito legal. Esses livros são totalmente independentes um do outro. Embora a série, cada um dos seus títulos, compartilhem dos mesmos personagens e de algumas subtramas que aparecem nos livros, são livros independentes. Ou seja, quando você começar a ler esse livro aqui, você vai entender perfeitamente a história dele aqui, porque o livro anterior começa e termina a sua história naquele livro, assim como esse livro aqui começa e termina a sua história neste livro. E é o seguinte, imaginem se o Dan Brown fosse brasileiro. Imagine se o Dan Brown pesquisasse ainda mais a fundo os seus livros e fizesse então uma ficção, um thriller excelente e com bases históricas muito boas e que retratasse então a Segunda Guerra Mundial e os fatos que envolveram o Brasil indiretamente na Segunda Guerra Mundial e nos mistérios que aconteceram por lá. Então, esse livro é nesse estilo. A Maria Carmen, ela escreve muito bem, ela escreve de um modo simples, um modo direto, um modo que leve, que faz com que você comece a ler o livro com mais e mais rapidez, porque ela escreve de um jeito gostoso de se ler. Você não fica entediado quando você lê a leitura dela, a história dela. E isso então faz com que o leitor queira avançar cada vez mais e mais páginas. Eu praticamente engoli esse livro aqui. Eu li em 3 dias, somente 3 dias, e eu fiquei maravilhado. Achei ainda melhor que o primeiro. Aí eu tô aqui falando pra vocês as qualidades que o livro tem. Não tô falando sinopse, né, pessoal? E é o seguinte. Aqui, então, a gente vai acompanhar a doutora Maia e o, então, marido dela, o David Bacon. E eles, então, têm uma filhinha chamada Suri. E eles, então, são parte da Sociedade Thule Brasil. Aí, a Sociedade Thule Brasil é uma sociedade que se reúne então e acredita nas crenças da energia Vril. A energia Vril é citada então ao longo do livro todo, tanto no primeiro volume quanto no segundo volume, e é uma energia que é como se fosse a energia que tem ao redor de nós e que pode ser então manipulada através de alguns objetos sagrados e abençoados e ativados propriamente para isso. E essa energia Vril então ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E eles então fazem parte dessa sociedade que seguem as leis e os preceitos que acreditam então na energia Vril e nesse tipo de coisa. É muito interessante você mesmo ler e descobrir isso conforme a leitura vai indo. Ela explica muito bem isso no primeiro volume, mas aqui no segundo livro ela retorna e explica novamente pra gente de um modo cada vez mais fácil e que qualquer leigo consegue entender facilmente. E eles então estão metidos em algumas encrencas e mistérios. O livro já começa de forma arrebatadora já, porque a gente tem então fatos históricos de um pessoal que está sendo perseguido e dizimado nos mares da Antártida. E eles estão sendo dizimados por uma força muito estranha, uma força até então desconhecida para eles. Era na Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, e eles então estão com os navios ao redor da Antártida lá, porque tem alguma coisa secreta por lá, tem alguma coisa que não é revelada para o leitor logo de imediato, você vai descobrindo conforme você vai passando na leitura. E eles estão ao redor dos mares da Antártida e são atacados por
Eu vou ter que falar, gente. É logo no início do livro, então não é spoiler, mas é isso, basicamente isso aqui que vocês estão vendo na capa. Discos voadores. Mas com a swastika, aquele símbolo que foi usado para poder simbolizar então o poder do Hitler e todos os seus ideais. E olha pra vocês verem, pessoal, a swastika, antes de ela se tornar aquele símbolo do mal, digamos assim, ela era apenas um símbolo religioso. Eles somente viraram ela um pouquinho e transformaram então naquele símbolo que a gente conhece hoje como símbolo do nazismo. Mas então eles são atacados por essa tecnologia super avançada que até então ninguém tinha e que era somente parte de contos de ficção científica. Eles são atacados por essa força e são totalmente dizimados. Aí então, voltando aos dias de hoje, a doutora Maya e o marido dela, o David, eles então estão investigando o que é então que o pessoal poderia estar fazendo naqueles mares da Antártida e como que o pessoal do Hitler, todo aquele pessoal nazista, conseguiu tecnologia suficiente para poder criar então os discos voadores e trabalharem com eles, já que discos voadores eram só tidos objetos de história de ficção científica, de extraterrestre, esse tipo de coisa. Aí tem vários mistérios. É muito interessante você ver o mistério aqui que vai acontecendo também da questão dos gêmeos idênticos, como eles foram desenvolvidos, esse tipo de coisa. É muito legal. Então a gente vai avançando no mistério e vai descobrindo cada vez mais coisas, descobrindo que o Brasil era um tipo de futura colônia da Alemanha nazista. E que eles pretendiam então tomar o sul do Brasil e fazer do sul do Brasil uma segunda Alemanha. É legal que eles vão sendo perseguidos então pelo pessoal da Sociedade do Vril, que tem assim, eles são a Sociedade Thule Brasil que estudam, interpretam e utilizam a energia do Vril para o bem. Mas tem a Sociedade do Vril que utiliza essa energia somente para fins egoístas, fins materialistas. E eles então perseguem o pessoal da Thule Brasil para poder destruir eles, já que eles são a parte boa, digamos assim, da energia Vril. E é muito legal, tem muita cena de perseguição, tem muita cena de ação, tem muita cena de correria. É um livro de tirar o fôlego. Os personagens são personagens mais leves, são personagens mais rasos. A autora não dá tanto espaço para o desenvolvimento dos personagens. Ela foca mais na história e nos dados científicos que ela mostra pra gente durante a sua narrativa. É um livro que tem muitas informações, mas elas são muito bem distribuídas, você não fica cansado conforme você vai lendo aquilo, elas são explicadas de forma simples e complementam cada vez mais a história, deixa a história cada vez mais crível. E o mais legal de tudo é que a autora mistura então fatos ficcionais, que é a história que ela cria, com fatos reais, que são da nossa história, na história da nossa humanidade. E isso deixa a história, a narrativa e o livro ainda mais interessante. E é legal então você descobrir, por exemplo, esses mistérios que ocorreram então durante a Segunda Guerra Mundial, como que o Hitler conseguiu tal tecnologia, onde foram parar então grandes cientistas da época que desapareceram. E é um livro muito interessante, é um livro que eu recomendo bastante, é melhor ainda do que o primeiro volume, que o primeiro volume já era bem legal, mas esse aqui é melhor ainda, é ainda mais bem escrito, é ainda mais cheio de aventuras, cheio de cenas de tirar fôlego, cheio de muita correria, é um thriller muito bom, recomendo demais, gente, é muito bom. Vocês podem comprar o livro diretamente com a autora, ou então com alguns outros sites, por exemplo, você pode encontrar ele na Livraria Saraiva, você encontra ele na Cultura, você encontra no site da própria editora. É um livro muito legal. E a nota que eu dou para esse livro, então, é de 4 corujinhas, com muito louvor. Literatura brasileira de primeira. E olha pra vocês verem que chique, gente. O meu exemplar veio com dedicatória e autógrafo da autora. Olha pra vocês verem que legal. Só chique, velho. Mas é um livro muito legal, é um livro que eu gostei demais. Como eu disse pra vocês, os personagens são o segundo plano, são personagens mais leves, são personagens mais superficiais. Ela não dá tanta profundidade assim a eles, mas o que realmente nos prende na história são os fatos que vão acontecendo. É a grande habilidade que a autora tem de misturar fatos históricos com fatos ficcionais. É a grande habilidade que a autora tem também para criar cenas de aventura, cenas de ação. É um Dan Brown de saias. Desculpa a comparação, gente, mas é o estilo que ela escreve. É muito semelhante ao estilo das obras do Dan Brown, quando ele escreve, por exemplo, sobre o Robert Langdon, aquele historiador ou simbologista.
e é aquele mesmo estilo, só que a gente tem um plus aqui que ela é brasileira. Então é um livraço, pessoal, recomendo muito. E a resenha de hoje foi mais curtinha, mas é porque eu queria falar de modo dinâmico, tava bastante empolgado com esse livro, tinha que falar pra vocês. E fica a dica aí, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.